E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é utilizar a regra de 3 simples na resolução de situações-problema que envolvam grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tá? Então, o objetivo dessa aula é resolver problemas com regra de 3. Estudante, você lembra qual é a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? E como fazemos a regra de 3 de acordo com essas grandezas? Vamos relembrar. Olha só, o que é uma regra de 3 simples? É uma regra de cálculo, tá? Nós utilizamos a regra de 3 simples para solucionar problemas de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para grandezas diretamente proporcionais, a gente faz o seguinte: a gente monta a proporção baseada na tabela do problema e resolve a proporção direta, ok? Sem problema nenhum. Até aqui tranquilo, né? As diretas, elas são bem fáceis. O problema está nas inversas, que você tem que cuidar com um detalhe. Para grandezas inversamente proporcionais, podemos utilizar a regra de 3 simples, mas antes precisamos inverter uma das razões. Então pego aqui a segunda razão e inverto. Posso inverter a primeira? Pode. O que você não pode é inverter as duas. E se você não inverter nenhuma, o que vai acontecer? Vai acontecer que o resultado que você está encontrando no seu cálculo vai ser um resultado absurdo. Em vez de ser menos tempo, você vai achar mais tempo. Em vez de ser, por exemplo, menos empregados, você vai achar mais empregados. Dependendo da circunstância, do problema que eu inventei na minha cabeça agora, né? E daí você vai ter um resultado absurdo, tá? Se você tratar a inversa como direta, você vai achar um resultado absurdo. Em nenhuma possibilidade você vai encontrar um resultado certo por coincidência, porque a gente precisa fazer esse trabalho de inverter as grandezas, ok? Tranquilo? Então, vamos continuando. Nós temos um exercício aqui para você que é o seguinte: um automóvel trafegando em uma estrada a velocidade constante de 90 km por hora faz uma viagem em 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. A viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Qual é o tempo de duração da viagem de volta? Quero que você pense um pouquinho, anote as informações, monte uma tabelinha, decida se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e a gente já volta com a resolução desse exercício.
Vamos lá, pessoal, nós vamos corrigir esse exercício agora. E para fazer a correção dele, nós vamos reler o problema pensando já nas informações que são importantes, tá bom? Então, olha lá. Um automóvel trafegando em uma estrada a velocidade constante de 90 km por hora faz uma viagem em 2,5 horas. A viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Qual é o tempo de duração da viagem de volta? Bom, quem são as grandezas do problema? A velocidade e o tempo, certo? O que está acontecendo com a minha velocidade? A minha velocidade está diminuindo. E o que vai acontecer com o meu tempo? Como a velocidade é menor, eu vou mais devagar. Se eu vou mais devagar, eu vou gastar mais tempo. Então, o meu tempo vai aumentar. Se a velocidade diminui e o tempo aumenta, as grandezas são inversamente proporcionais. Ok? Então, olha lá. 90 km por hora faz uma viagem em 2,5 horas. Destaquei a informação. A viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Qual é o tempo de duração dessa viagem? Observe que viagem de volta foi realizada numa velocidade menor. Portanto, o retorno demorou mais do que 2,5 horas. Logo, velocidade e tempo de viagem são grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Vamos resolver então. Monta a tabela, quilômetros por hora e tempo em horas. 90 km por hora, 2,5 horas. 75 km por hora, x horas. A velocidade diminuiu, o tempo vai ter que aumentar. Grandezas inversamente proporcionais. Importante, se são grandezas inversamente proporcionais, na hora de montar a proporção, o que eu tenho que fazer? Inverter uma das grandezas. Vou inverter a grandeza tempo. Ok? Então, olha só. 90 sobre 75 é igual a x sobre 2,5. Inverti a segunda grandeza. 75 vezes x é 75x. 90 vezes 2,5 é 225. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 225 e eu vou dividir por 75. Certo? 225 dividido por 75 dá 3. 3 horas. Moral da história? A volta demorou 3 horas. Tranquilo? Veja como eu fiz o passo a passo do cálculo. Repare que as grandezas são inversamente proporcionais. Repare também que por causa disso, o que vai acontecer? Uma das grandezas tem que ser invertida. Portanto, eu vou ter 3 horas. Certo? Se eu não invertesse, com certeza eu ia achar um tempo menor ainda. E daí não ia fazer o menor sentido, né? Como que eu tenho a velocidade diminuindo e o tempo diminui também? Impossível. Certo? Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o exercício 2. E o que diz o exercício 2? Olha lá. Na bula do medicamento de Patrícia, consta que a dosagem é de 4 gotas para cada 10 kg da massa corporal. Se a massa corporal de Patrícia é de 65 kg, quantas gotas ela deve tomar? Então eu quero que você pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal, nós vamos fazer a correção nesse exercício agora. Para a gente poder corrigir o exercício, nós vamos ler o problema novamente. Já pensando quais são as informações que eu vou destacar, quais são as grandezas do problema, quais tipos de grandeza nós temos, se são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. A gente tem que pensar em tudo isso, certo? Enquanto a gente vai lendo o problema. Então, olha lá. Na bula do medicamento de Patrícia, consta que a dosagem é de 4 gotas para cada 10 kg da massa corporal. Tá? Então, se eu tiver lá 20 kg de massa, eu tenho que tomar 8 gotas. Se eu tiver 30 kg de massa, eu tenho que tomar 12 gotas e assim por diante. O que você percebe? Primeiro, que as grandezas são gotas de remédio e a massa corporal. Quanto maior a massa corporal, mais gotas de remédio eu preciso tomar. Quanto menor a massa corporal, menos gotas de remédio eu preciso tomar. Certo? Muito bem. Então, já que eu tenho que fazer isso, o que eu preciso pensar agora? Que essas grandezas vão ser o quê? Diretamente proporcionais. Quanto maior, então, a quantidade de gotas, quanto maior a massa corporal, maior a quantidade de gotas e assim por diante. Ok? Vamos lá. Se a massa corporal de Patrícia é de 65 kg, quantas gotas ela deve tomar? Vai ter que tomar mais, né? Vamos descobrir então. Olha lá. Destaquei as informações. 4 gotas para cada 10 kg de massa corporal. 65 kg, quantas gotas ela deve tomar? Conclusão. Observe que a quantidade de medicamento é diretamente proporcional à massa corporal em quilogramas. Pois, quanto maior a massa, maior a quantidade de medicamento. Tranquilo? Muito bem. Então, olha só. Montei a tabelinha aqui. 4 gotas é 10 kg. 65 kg é X. Repare que a quantidade de massa aumentou. Então, você vai ter que tomar mais remédio. Você vai precisar de mais remédio. O remédio vai aumentar também. Ok? Então, vamos montar a proporção? Se as grandezas são diretamente proporcionais, eu não preciso me preocupar em inverter nenhuma razão. Então, o 4 sobre x eu copio, o 10 sobre 65 eu copio também. Como é que eu resolvo isso? Olha só. 10 vezes x é 10x. 4 vezes 65 é 260. Ok? Agora esse 10 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Certo? Então vai ficar 260 dividido por 10. Tranquilo? Quanto que é 260 dividido por 10? Só você tirar um zero, né? E você vai ter quantas gotas? 26 gotas. Então, a Patrícia tem 65 kg. Quantas gotas de remédio ela vai ter que tomar? 26 gotas. Tá bom? Agora pensa um pouquinho. Se fosse você aí que está me acompanhando, qual que é a tua massa corporal? Quantas gotas de remédio mais ou menos você vai ter que tomar? É uma pergunta que você pode fazer, que você pode pensar aí em casa e aproveitar para treinar os seus conhecimentos, as suas ideias sobre regra de 3 simples. Beleza? Então, aproveite a oportunidade para pensar sobre isso. E a gente vai continuando aqui. Qual que é o próximo exercício agora? O próximo exercício, ele diz assim, ó. Beatriz abasteceu seu carro com 15 litros de gasolina e pagou R$ 76,50. Quantos reais um outro consumidor vai pagar se abastecer 8,5 litros de gasolina nesse mesmo posto? Então veja, ela colocou 15 litros. Se ele colocar um pouquinho mais que a metade, que é 8,5 litros, quanto que ele vai pagar? Como é que eu vou resolver esse problema? Primeiro, eu tenho que ler com atenção. Segundo, definir quem são as grandezas. Terceiro, anotar as informações, né, de cada grandeza, montar a proporção e resolver o problema. Tenho que saber também se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer a correção nesse exercício. Vamos ler a informação com cuidado para a gente fazer certinho. Olha só. Beatriz abasteceu seu carro com 15 litros de gasolina e pagou R$ 76,50. Quantos reais um outro consumidor vai pagar se abastecer 8,5 litros de gasolina nesse mesmo posto? Então, confere lá comigo. Observe que a quantidade de gasolina diminuiu, portanto, o preço a ser pago será menor. As grandezas são diretamente proporcionais. Agora veja o que os meninos têm a dizer ali para a gente. Vamos resolver sem utilizar a regra de 3 simples. João, me explique como você fará. Olha lá. Como as grandezas são diretamente proporcionais, podemos primeiro descobrir o valor de 1 litro de gasolina, fazendo R$ 76,50 dividido por 15. Se você fizer essa conta, você vai chegar em R$ 5,10. Esse é o preço do litro da gasolina, certo? E como a pessoa abasteceu 8,5 litros, basta fazer 8,5 litros vezes 5,10 e a pessoa vai pagar R$ 43,35, certo? Gostei. Eu fiz por regra de 3 simples e deu o mesmo resultado. Vamos ver? Olha lá. 15 litros é R$ 76,50. 8,5 litros é igual a X. Veja, como o preço, a quantidade de litros diminuiu, o preço também vai diminuir. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Então é só montar a proporção direta. 15 sobre 8,5 é igual a 76,50 sobre X. 15 vezes X é 15X. 76,50 vezes 8,50, aliás, 8,5 é igual a 650,25. Dividido por 15, você vai ter 43,35. É claro que essa solução ela complicou muito na questão dos números com vírgula, né? Mas você tem o quê? Você tem uma situação em que você pode resolver de duas maneiras. Ou faz do jeito do primeiro menino, ou faz do jeito do segundo menino, e tá tudo certo. Beleza? Então a resposta é R$ 43,35. O que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre regra de 3 simples. Com grandezas diretamente proporcionais, a gente monta a tabelinha e monta a proporção certinho. Não faz nada de diferente. Resolve essa proporção e você vai ter o resultado. Ok? Agora, se as grandezas forem inversamente proporcionais, você precisa tomar esse cuidado. Uma das grandezas tem que ser invertida na hora de montar a proporção. Como é que eu sei que as grandezas são inversamente proporcionais ou diretas? Nas diretas, se uma das grandezas aumenta, a outra aumenta. Se uma das grandezas diminui, a outra diminui. Se for inversa, uma das grandezas aumenta e a outra diminui. Uma diminui, a outra aumentará. Certo? Um dos maiores erros dos estudantes é quando as grandezas são inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que acontece? As pessoas esquecem de inverter uma das razões e acabam achando resultados incorretos. Ou então pega e faz para tudo. Ah não, todos os problemas eu vou inverter uma grandeza para dar certo. Isso não é verdade. Se as grandezas forem diretas, o teu resultado vai dar errado também. Tá? Então eu preciso me controlar e saber. Essas são diretas, essa eu não faço nada. Essas são inversas, essa eu tenho que inverter uma das grandezas. Certo? Muito bem, então tá aí. Aqui estão as referências bibliográficas da nossa aula de hoje, ok? É importante, gente, que vocês estudem bem essa parte de regra de 3, porque a regra de 3 ela é útil não só para matemática, mas para muitos outros assuntos. E na nossa vida cotidiana a gente usa bastante. Estude bastante, reveja suas anotações e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!